A paz do Senhor Jesus, amados irmãos e irmãs, sou o presbítero Altemir Ferreira, mais uma vez retornando, quero compartilhar, dando sequência à série de maus testemunhos. Vamos falar hoje sobre Demas, e o tema é o abandono de Demas. Capítulo 4 de 2 Timóteo, versículo 10, nos diz assim, queridos e queridas: porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para Tessalônica. Meu amado irmão, minha amada irmã, o abandono de Demas. Embora Demas tenha abandonado Paulo, Deus não abandona os seus filhos. Não abandona os seus filhos. Deus é fiel. Deus é fiel. E permanece conosco em todas as circunstâncias. Demas abandonou Paulo. Só que Deus não abandona os seus filhos. E Paulo era um desses. Não importa, meu amado irmão, minha amada irmã, o que acontece em nossas vidas. Não importa. Deus está sempre conosco. Você crê nisso? Eu creio. Então vamos crer juntos. Podemos confiar em sua presença e no seu amor. Podemos confiar na sua presença e no seu amor, porque a palavra de Deus, ela nos diz que Ele está conosco até a consumação dos séculos. E a palavra de Deus, ela nos diz, 1 João capítulo 4, no versículo 16, nos confirma isso. E nós conhecemos e cremos no amor que Deus nos tem. Você crê? Eu creio. Você crê? Então vamos crer junto. Firme. Deus é amor. Deus é amor. E quem está em amor está em Deus e Deus nele. Deus em nós. Deus não abandona o seu. Demas abandonou Paulo, mas não Demas abandonou Paulo, melhor dizendo. Mas Deus não abandonou Paulo e não abandona nem você nem eu. Em segundo lugar, eu quero falar sobre os planos de Deus. Houve um abandono de Demas na vida de Paulo, mas também existe um plano de Deus. Foi na vida de Paulo, eu tenho certeza que há na sua e também na minha. Paulo não foi abandonado por Deus, de jeito maneira, porque Deus não abandona os seus. Não. Mas sim por Demas. O plano de Deus para Paulo continuou, aleluia, a ser cumprido. Sim, continuou na vida de Paulo. Apesar do abandono do Demas. O plano de Deus para nossas vidas não responde, não, melhor dizendo, não depende. O plano de Deus para nossas vidas não depende das ações dos homens. Não depende das ações dos homens. Os homens não podem nada. O homem é limitado. O homem é limitado. Podemos confiar em que Deus tem um plano para nossas vidas.
Deus tem um plano para a nossa vida, para a minha, para a sua, para aqueles que confiam nele. E que ele cumprirá. Ele cumprirá. Filipenses capítulo 1, no versículo 6, Paulo escrevendo, diz assim: tendo por certo isto mesmo, que aquele que vós começou a boa obra e aperfeiçoará até ao dia de Jesus Cristo. Então, que promessa maravilhosa. Ele começou na minha e na tua vida, ele vai aperfeiçoando até aquele grande dia do Senhor Jesus. Louvado seja Deus. E em terceiro lugar, eu quero falar sobre: não tenha medo dos homens. Você pode ser abandonado. Deus tem um plano na tua vida. Porém, não tenha medo dos homens. Paulo não se deixou intimidar pelo abandono que sofreu, o abandono de Demas. Ele continua a servir Deus. Continue você também. Ele continua a servir Deus e a cumprir a sua missão. Então, se nós temos uma missão e alguém nos abandona, vamos dar continuidade a essa missão. Porque essa missão em nossas vidas é o plano de Deus. Não devemos ter medo de homens. Não devemos ter medo de homem algum ou de suas ações. Podemos confiar em Deus e seguir em frente. Seguir em frente. Mesmo quando enfrentamos desafios e obstáculos. Então, vamos seguir em frente. Pode vir o que vir. Deus é conosco. O plano de Deus na nossa vida. Capítulo 13, no versículo 6 aos Hebreus, diz assim: e assim, com confiança, ousemos dizer, olha só, com confiança, vamos dizer: o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me possa fazer o homem. Se você e eu temos um ajudador que é Deus, por que a gente vai temer um homem? Queridos, eu quero finalizar concluindo da seguinte maneira: a história de Demas nos ensina sobre a importância de não se deixar levar pelas circunstâncias ou pelas ações dos outros. Deus é fiel e permanece conosco em todas as circunstâncias. Deus é fiel e permanece conosco em todas as circunstâncias. E termino. Devemos seguir. Sim, devemos seguir em frente e servir a Deus com coragem e confiança. Louvado seja Deus. Meu querido irmão, minha querida irmã, se essa palavra está edificando a tua vida, compartilha. Compartilha. Compartilha com muitos aí, para que nós possamos edificar vidas através desse vídeo. Deixe sua opinião, se inscreva, que Deus continue te abençoando, que Deus continue te dando coragem, confiança de servir a esse Deus. Amém? Louvado seja Deus. Até a próxima, em nome de Jesus.